Olá pessoal, de volta com o CMCast. Tudo bom, Ricardo? Como é que você tá? Tudo em paz, Carlinhos, tudo bem. Ricardo, a gente traz hoje aqui para uma conversa o deputado federal Marcos Beltrão. Tudo bom, deputado? Como é que você tá? Tudo jóia, Carlos. Deputado, a gente é um papo informal. Eu sempre começo fazendo uma pergunta mais provocadora, né? Segundo o Ricardo. Depois o Ricardo diz que Eu alivio. alivia, né? E depois a gente começa a conversa com o Ricardo perguntando mais. Então, deputado, a pergunta que eu queria falar é o seguinte. Sempre se notabilizou-se que a família Beltrão é uma família muito poderosa em Alagoas, várias prefeituras e tudo mais. E a gente vivenciou que a imprensa chamou, não sei se é o termo correto, de a guerra dos Beltrões. Beltrão disputando com Beltrão e tudo mais. A minha pergunta é simples. A guerra acabou? Como é que anda o clima na família Beltrão? Primeiro eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, agradecer ao Ricardo, agradecer a você, Carlos. Assim, eu acho que guerra é uma palavra muito forte para se usar. Nós tivemos um desentendimento muito grande, isso é público. Quem fez isso de escondida foi de forma bem aberta, bem transparente, onde naquele momento realmente houve forte, eu não concordo com qualquer coisa que foi feita. Isso se passava pela sucessão, o atual prefeito de Curuí era deputado estadual, então o meu entendimento era que ele terminasse o mandato, enfim. Mas houve aquela disputa, tomou uma decisão, na minha opinião, errada, ele tem os motivos dele, e eu posso aqui dizer que ele estava certo ou que estava errado, mas a minha opinião aqui estava, e nós entramos no embate político. Nós nunca brigamos pessoalmente, mas politicamente nós entramos sim no embate, disputou o cargo de prefeito. O irmão foi candidato contra ele, com apoio do ex-prefeito Joaquim, que foi deputado, enfim. Naquele momento, o Marcelo teve a vitória, teve êxito. Depois de 2 anos, o Marcelo me procurou. Não estava nem falando com ele, encontrei com ele apenas uma vez, depois que ele disputou a prefeitura, que foi numa festa de padroeira lá do povoado Pontal. E foi engraçado que eu estava com aquele sentimento de mágoa, né, sem querer cumprimentar, mas eu também não saio do canto, eu cumprimento. E ele fez questão de arrodear para não ter que me cumprimentar. Enfim, nós passamos uma procissão inteira sem um cumprimentar o outro, mas no mesmo local, no mesmo ambiente, e aquilo passou. Depois de uns 2 anos, o prefeito Marcelo, depois da eleição de deputado estadual, deputado federal e de governo, a eleição passada, o prefeito me procurou, onde tivemos vários diálogos, e de lá para cá a gente vem se entendendo e hoje nós estamos juntos politicamente e acredito que tem a mínima possibilidade de qualquer tipo de desentendimento. Claro que divergência sempre vai ter, eu não tenho o perfil de ser catenga, né? O catenga é aquele que fica só balançando a cabeça, ele também não tem. Então acredito que a gente vai ter sim divergências, mas um ponto em comum é a união do trabalho por Coruripe e pela região sul também. Pois é, se João Beltrão estivesse vivo, essa separação não aconteceria não, né? Eu acho que sim, Ricardo, porque... Eu acho que não. Eu acho eu que sim. Eu vi de um deles, eu não sei quem, se o João estivesse vivo, não teria acontecido. Eu acredito que sim, porque assim, naquele momento, meu pai deixou de ser deputado estadual. Ele já tinha 6 mandatos seguidos de deputado estadual e ele tinha um problema sério, muito grande de saúde, e ele tinha que tomar uma decisão, ou ser candidato doente no hospital, ou simplesmente parar, porque a saúde não permitia que ele continuasse a atividade política. E meu pai sempre teve uma atividade política muito de estar presente nas cidades que ele tem parceria. Ele foi muito ausente da Assembleia, era um deputado é verdade, Ricardo. ausente. Da Assembleia ele foi muito ausente nos outros mandatos, mas ele era presente nas cidades. Ele andava muito no interior, Coruripe. Principalmente em Coruripe. Inclusive ele morava em Coruripe, né? Ele fazia questão de morar lá, era a terra dele, o local dele, enfim. Então, eu creio que quando ele parou, e o Ivan Beltrão, ex-deputado Ivan Beltrão, lançado pelo... Filho do Joaquim, né? Filho do Joaquim. Ele foi lançado na época pelo prefeito Joaquim, e o Marcelo ele já fazia planos de ser o sucessor político do deputado João Beltrão. E o Dudu Ronalça também, que apoiava meu pai, ele também queria ser deputado também. Seu primo também. Que é meu primo. O pai do Dudu, ele é primo legítimo do meu pai. Então, o atual deputado do Ronalça... É o Carlos Ronalça, não é isso? O Carlos Ronalça. Uhum. Então, o Dudu Ronalça, o Marcelo Beltrão e o Ivan, todos apoiavam o João Beltrão. Quando o João Beltrão parou, aí os 3 foram candidatos e os 3 tiveram vitória. O Ivan ganhou, o Marcelo ganhou e
Dudu ganhou. E depois veio a questão da disputa de prefeito. Só que as rusgas ficaram na eleição do deputado. Quando o meu pai tomou a decisão pessoal de, em Coruripe, apoiar o deputado Ivan, isso incomodou o Marcelo. A minha irmã, que foi prefeita em Jequiá, também naquele momento, o Marcelo tinha sido prefeito em Jequiá, minha irmã estava prefeita, e ela também seguiu politicamente a decisão do meu pai de apoiar o Ivan. Então, dali começou a briga, começou muito desencontro, muitas fofocas. Quando que tem coisa poder, interior. tem briga, não tem? Tem briga. Então, aí terminou que separou. E eu acredito que ali era um caminho sem volta, Ricardo, até porque naquele momento o Marcelo se uniu à oposição, tanto em Jequiá quanto lá em Coruripe. Você acha que houve traição nesse caso? Eu não diria que traição, eu diria que... Eu não sei dizer a palavra, Ricardo, se seria uma falta de respeito para com o grupo, que sempre esteve junto. Eu não saberia dizer se uma falta de diálogo mais clara, se uma falta de conversa. Acho que as coisas foram acontecendo, inflamando, e o que acontece muito na política é o ao redor, a turma que está no entorno. Então, quem está no entorno de um tem seus objetivos pessoais, um quer falar aqui de um cargo de prefeitura, por exemplo, um quer ser secretário de um, o outro sabe que se for outro prefeito não vai ter chance de ser. Então, a torcida inflama muito. E naquele momento houve muita inflamação da torcida. Quem era mais próximo ao Marcelo queria que ele fosse prefeito, quem era mais próximo a gente não queria, e assim começou a disputa. Então, uma coisa que foi acontecendo meio que naturalmente, mas assim, Ricardo, eu sempre duvidei, eu não acreditava que ele seria candidato. Inclusive, a gente conversava bastante, inclusive ele estava afiliado ao MDB naquela época. Eu tive uma conversa com o senador Renan. O senador Renan abriu mão de entrar com processo, inclusive poderia dar anos para manga e decisões judiciais. O Marcelo tinha se filiado ao Perda do mandato, no caso. Né? Do mandato. Ele tinha se filiado ao Progressistas, estando deputado pelo MDB. Mas, enfim, a gente conversou e disse, olha, Renan, não deixa quieto, não vamos ter nenhum tipo de problema. Se ele quiser ser candidato, ele vai ser, mas não vai ser candidato sendo vitimizado. Se ele for candidato, ele vai ter que ir pela porta da frente. Ele foi pela porta da frente, ganhou a eleição. E, enfim, hoje a gente está aí todo mundo junto. Você considerava a possibilidade de vocês perderem, exatamente por causa da figura do João, que ela é figura, independentemente de qualquer coisa, central, né? É verdade. Da família. E eu até duvido que o Marcelo fosse candidato caso o João Beltrão estivesse... Eu acho que ele seria. Eu acho que ali não tinha... A autoridade do João era incontestável. É verdade. Todo mundo escutava ele, mas aquele momento ali eu acho que era um caminho já traçado que não teria mais volta. Mas assim, eu lutei muito... Trabalhei muito para que não houvesse a desunião. Você se sentiu obrigado a ser assim, o sucessor, o herdeiro do João Beltrão? O cara que comandava politicamente a família? Não, eu nunca me senti herdeiro do João Beltrão. Eu sempre me senti eu mesmo, Marx. Eu sempre tive muita independência, Ricardo. Apesar de eu ser filho do João Beltrão, eu sou o Marx. Eu não sigo ideologia política do João Beltrão. Eu não tenho o mesmo perfil. Qual é a ideologia política do João Beltrão? A ideologia... Deixa eu lhe perguntar, você é Marx eu falo assim, eu não sei, Ricardo, tá aí. Eu sempre digo que o meu cara é um matuto que inventou o nome, né? Mas... Não foi Karl Marx, não? Eu não sei, eu não tenho a mínima ideia. Quando eu perguntava ele isso, ele dizia que achava bonitinho e botou. Então, eu não sei dizer por que ele botou o nome. Então, assim, eu nunca fui daqueles de ter que seguir alguém. Eu sempre tive minha própria vontade de trabalhar, de acertar, enfim. Então, eu não me considero herdeiro de João Beltrão, pelo contrário, eu considero que eu tenho uma independência muito grande disso, do nome dele, apesar de eu ter muito orgulho de ser filho dele. Realmente eu amava muito e ainda amo até hoje. E eu sempre busquei as coisas boas que meu pai fazia na política, eu sempre busquei me espelhar. Você via coisas ruins na atividade do seu pai? Política? Olha, coisa ruim, o que é que eu posso dizer assim de coisa ruim? Coisa ruim é a ausência do meu pai. Meu pai era um pai muito ausente, Ricardo, apesar de ele ser presente quando ele estava junto, mas ele passava muitas vezes 10 dias sem ir em casa, passava 15 dias sem aparecer pra gente. Então, essas são as coisas ruins que me traz memórias boas para mim. E a política naquele tempo, Ricardo, não era tanto uma política de você ver resultado na ponta, de você ter, eu vou falar de prefeitura, que eu fui prefeito, de você ver uma gestão eficiente. Era mais a política do favor, troca de favor. Interior era assim, ainda é assim em muitos interiores. A política da troca do favor. A gente não vê
por parte de muitos prefeitos, gestões que tenham preocupação com o bem-estar, que tenham preocupação com a saúde de qualidade, com a educação, enfim, que façam as políticas públicas acontecerem. Muito interior ainda é muita política da troca de favor. Infelizmente, ainda é assim, muito interior. E o meu pai tinha muito a política de favores, de fazer favor à sociedade. E favores que as pessoas achavam que tinham a obrigação de votar porque recebiam um favor de qualquer assunto. E eu não acho que tem que ser assim. Eu acho que a política tem que acontecer para realmente fazer a diferença na vida das pessoas. Eu tenho esse pensamento comigo e é assim que eu... Você não tem de responder sobre isso, mas veja só, como é que você vê o nome do João ligado a alguns crimes aqui, assassinatos no estado de Alagoas? Olha, Ricardo, eu quando era criança, eu me incomodava com algumas matérias que saíram e eu conversava com meu pai e perguntava a ele se aquilo tinha fundamento, se não tinha, e meu pai sempre dizia que aquilo ali era a oposição que ficava maculando, que ficava inventando. Ele dizia que alguns jornalistas gostavam de ficar inflamando, sempre requentando em tempo de eleição, e ele dizia que aquilo ali era natural, porque ele tinha aquele perfil de fazer discursos esbravejados, discursos fortes. João Beltrão, né? Discursos... do método João Beltrão. Discursos inflamados, né? Que ele falava o método João Beltrão. E aquele ganhava muito voto com esse tipo de discurso. Muita gente votava nele porque gostava do discurso duro que ele fazia nesse tipo de linha. E, enfim, ele achava que aquilo era bacana, que aquilo ali dava voto a ele, e muita gente se espelhava nisso, e ele tinha essa imagem. Agora, Ricardo, quem conhecia meu pai de fato, meu pai era manteiga derretida, meu pai chorava por tudo, meu pai era um cara que era muito paixão, muito emotivo, enfim. Então, voltando ao assunto um pouco, para não me perder, eu me incomodava, assim, com algumas matérias que saíam, com alguns tipos de comentário, mas, ao mesmo tempo, eu também me sentia protegido, porque também eu sabia de uma coisa, ninguém ia me dar um cascudo porque eu era filho de João Beltrão, então eu também gostava. Mas eu nunca soube de tinha esse ponto. Com confusão. Nunca tive confusão com ninguém, já tive debates políticos, né, que faz parte, claro. Mas confusão nunca fui de estar em confusão com ninguém, nem quero estar. Voltando para a carreira do Max Beltrão, né? Saindo um pouco do João Beltrão. Era inevitável falar sobre ele. Não, claro, eu gosto de falar sobre ele. Eu acho que sim. Você ensaiou uma candidatura ao Senado, um pulo maior, né? Do que você chegou a deputado federal, tem esse mandato, mas você ensaiou essa candidatura ao Senado. Você pensa ainda em pulos maiores na política? Eu digo, governo, Senado... Não só penso como eu estou trabalhando nisso. Não só penso como continuo trabalhando nisso. Eu creio que assim, Ricardo, eu não vou mais fazer aquele plano para dizer assim, agora, vai ser na eleição que vem, porque eu fiz isso e, de certa forma, eu fui impedido de ser. Primeiro, para que você seja candidato, tem que ter a legenda, tem que ter um partido, tem que ter um partido que abrace, que apoie. Enfim, eu acreditei em alguns partidos que me deram a possibilidade de eu ser candidato ao Senado, e eu trabalhei muito para que aquilo pudesse acontecer. Infelizmente, por razões que muitos já conhecem, sabem, eu não pude ser candidato ao Senado. Então, eu não vou mais fazer nenhum tipo de afirmação para dizer assim, olha, na eleição que vem, 2026, o Marques vai ser candidato ao Senado ou candidato ao governo. Eu não vou dizer quando vai ser, mas eu continuo trabalhando com o objetivo de ser senador da República e quero um dia ser governador de Alagoas também. É meu sonho, minha vontade. Se isso vai ser possível, se não vai, se vai ser em 26, se vai ser em 30, em 34, eu tenho 44 anos. Se vai ser mais adiante, eu não sei, mas eu continuo trabalhando muito e tenho esse objetivo, sim, de poder disputar um cargo majoritário em Alagoas. E trabalho muito com esse foco. Acredito que vai chegar a minha oportunidade, estando no partido certo e estando fazendo alianças com as pessoas que possam cumprir. Quem foi que ele puxou o tapete? Eu até vou corrigir assim a frase que eu falei, você está afirmando, né, que é puxar o tapete. Eu creio que foi mais uma proteção. Eu tinha um acordo na época com o MDB e com o senador Renan Calheiros, que é o presidente do MDB, de ser candidato ao Senado. Você tem dono de o presidente aqui do estado. Né, eu fui convidado na época para o PSD, a convite do próprio Renan, foi o Renan que fez uma reunião com o Kassab, junto comigo, para ir para o PSD, o objetivo era disputar o cargo ao Senado, enfim. E tudo aquilo foi construído no intuito de disputar o cargo ao Senado. Quando foi lá na frente, houve aquela união de Maurício Quintela, que fazia parte do outro grupo, que era liderado por Rui Palmeira, enfim, o Maurício saiu daquele grupo e o grupo
o atual senador Renan Calheiros faz era outro partido, enfim, o Maurício veio coligar cá conosco e ali eu fiquei sem, entre aspas, a legenda e a possibilidade de disputar. Então não adiantava... Você iria ali? Você estava resolvido? Seria candidato sim, independente do resultado que viesse ter, mas eu seria candidato sim, e não fui porque eu não tinha como disputar, não tinha espaço para disputar, eu não tinha legenda para disputar. O Maurício foi escolhido porque ele incomodaria menos o senador Renan? Eu não posso dizer isso porque política, enfim, é uma coisa que é difícil saber isso. Agora, eu estava muito mais preparado para ser candidato naquele momento do que o Maurício Quintela, isso eu posso afirmar. Acredito até que eu teria tido, eu não posso afirmar que eu poderia ganhar a eleição, mas eu acredito que eu teria um resultado muito melhor do que o Maurício teve. Se seria o suficiente para ganhar a eleição ou não, eu não sei. Olha que o Maurício estava crescendo ali na reta final, né? Por muito pouco. O mandato do chegou perto, foi bem pertinho. Veja só, você foi ministro, né, do Temer, ministro do Turismo. E você tinha uma visibilidade nessa época muito grande em Brasília. Impressionantemente, você cresceu muito rápido, né? Enfim, e se articulou com as bancadas de forma geral no Congresso Nacional, mas você perdeu muita visibilidade. O que é que aconteceu? Foi que a mudança de governo? Não, pelo contrário, eu acho que o meu mandato, Ricardo, eu acho que ele está mais forte do que estava antes, inclusive a avaliação pessoal que eu faço. Você era ministro. É claro que você, quando está ocupando o cargo como ministro, a imprensa toda quer pautar aquilo que você faz. Então muda um pouco. Então tudo aquilo que você fala ou a sua presença em determinada cidade ou em determinado momento, a imprensa vai pautar aquilo naturalmente. E quando você sai de um cargo como esse de ministro, o caso do Arthur hoje, que é o presidente do Congresso, o caso do Renan, que já foi presidente por 4 vezes, então é natural que a imprensa sempre paute tudo aquilo que em compensação, quem esteja... Quem está no auge no momento leva mais pancada. Né? Também, leva mais pancada também, tem tudo, né? Então tem a parte boa e a parte ruim, né? Mas assim, hoje o que a gente vê muito na mídia, a imprensa tem muitos contratos com deputados para poder divulgar o seu trabalho. Isso faz parte, isso é normal, todo veículo de comunicação tem que ter contrato para poder bancar toda a despesa, enfim. Então, eu não tenho hoje, lhe digo, Ricardo, e não me arrependo, e não faço, não quero, eu não tenho contrato com nenhum veículo de comunicação, com nenhum. Pode ser que amanhã eu resolva fazer, mas naquela que eu era ministro, por exemplo, eu tinha contrato com vários veículos de comunicação que divulgavam quase que diariamente as minhas ações. Hoje, eu não faço, eu só divulgo através da minha página, através do Instagram. Mas o meu trabalho político, hoje eu estou muito mais forte politicamente do que eu estava naquele momento. Eu estou falando forte em termos de parcerias políticas. Para você entender um pouco, Ricardo, nessa eleição agora, nós temos 102 municípios. Eu estou apoiando 43 candidatos a prefeitos. Se 10 vai ganhar, se 20 vão ganhar, se 30 vão ganhar, acho que é indispensável o resultado lá na frente. Hoje, assim, apoio de prefeito para se eleger? Eu creio que sim, Ricardo, porque a política... Esse voto espontâneo sumiu, desapareceu, né? Não, tem muito, porque assim, tem muita gente, Ricardo, que vota em mim e eu vejo na rua, eu vou num shopping, eu vou num restaurante, pessoas vêm me cumprimentar, eu votei em você, eu acompanho seu trabalho, eu acompanho no Instagram, parabeniza, muita gente me manda mensagem e eu não pago a assessoria, está aqui, assessor meu que está aqui filmando para poder a gente divulgar a entrevista aqui com vocês. Mas quem acompanha minha página... Aqui não tem corte, né? Não, de boa. Então, assim, a minha página, Ricardo, quem vê sou eu. Todas as mensagens que chegam no direct, sou eu que vejo e eu que respondo. Todas as mensagens que chegam na página, no oficial, eu que respondo, eu curto todas, eu acompanho. Você não terceirizou? Não terceirizei, nem quero, porque quando eu me comunico com as pessoas que confiam em mim, eu sei o que eles estão falando, eu sei o que eles estão cobrando. Quando eu terceirizo, a informação não chega. As pessoas não falam na rede, mas o político não vê. E olha, Ricardo, eu converso com muito político. Eu não conheço um que... Alguns fazem, mas pouco. Que tem essa paciência de conversar com o eleitor através da rede social. E eu converso com é o corpo a corpo todos. Virtual, né? Perfeito. Então é exatamente isso. E quando eu encontro na rua, tem gente que fala, eu te mandei uma mensagem, você respondeu, foi você ou foi o robô? Não, foi eu que respondi, você falou. Então, eu acho que essa comunicação ela é muito importante. E assim, Ricardo, cada ano que passa, Carlos, a rede tem crescido mais, as pessoas têm conversado mais comigo. E eu acredito que isso vai dar um resultado
muito bom lá na frente. E para o que eu quero, para o que eu almejo, eu creio que um dia vai chegar essa oportunidade. Fazer um registro aqui, o Alfredo Gaspar foi entrevistado aqui no CMCast e ele fez uma referência muito positiva a você. Ele disse que você era uma pessoa muito generosa. Ele disse, olha, eu denunciei o pai dele várias vezes e ele simplesmente ignorou isso e a minha relação política com ele, né, de civilidade, né, é muito boa. É assim com toda a bancada ou você tem alguns que são mais próximos? Não, com toda a bancada, Ricardo. O Alfredo, por exemplo, é um amigo que a vida me deu. E olha que ironia, né? Ele foi um cara que enfrentou ali do jeito dele, disputou com meu pai, enfim, teve brigas, teve, né, palavras ditas e não ditas, enfim. E ficou algumas mágoas, claro que fica. Eu era filho, né? Eu sou filho. Então a gente fica magoado. Quando o Alfredo foi candidato a prefeito, eu não queria apoiar o Alfredo, eu não queria, na época eu estava presidindo o PSD. Eu não queria apoiar o Alfredo, eu não queria seguir exatamente por essa mágoa que tinha. E o Renan Filho disse, Max, tem a oportunidade de conversar, pelo menos você vê se ele é uma pessoa boa ou não. E eu disse, tudo bem, eu converso com ele no dia que ele quiser falar comigo, ele tem meu telefone, pode passar e ele vai me ligar. E o Alfredo me ligou. E fui tomar um café com o Alfredo. E ele disse que não tinha nada de pessoal contra o meu pai, que ele estava exercendo a parte profissional dele. E eu disse a ele assim, olha, se você for à casa da minha mãe, conversar com minha mãe, e a minha mãe disser que está perdoado, a gente vai fazer parceria. Se ela disser que não, eu não vou, não apoio. E ele foi, e ele foi conversar com minha mãe, conversou com ela. E assim, hoje a vida fez com que a gente fosse amigo. O Alfredo é meu amigo pessoal, gosto muito dele, sou admirador do trabalho dele, acredito que ele tem um grande futuro pela frente e eu com todos os outros não é diferente. Eu não tenho nenhum tipo de rusga com ninguém. Todos os deputados federais são meus amigos, todos os deputados estaduais eu não sou amigo porque não convivo, a gente não está no dia a dia. Dia a dia eu tenho na Câmara Federal com os colegas deputados federais, mas os deputados estaduais eu respeito todos, tenho uma boa relação com todos, não tem um para dizer, esse aqui não, eu me dou bem com todos, graças a Deus, e quero muito continuar assim. Você fala, o Alfredo é o cara assim, que encarna, né? Uma oposição hoje ao governo Lula, uma oposição com conteúdo. É verdade, né? é verdade. Não é oposição por oposição, ele tem conteúdo. Ele tem conteúdo. Tem conteúdo. Você lembra que o Alfredo disse aqui que ele era o único deputado federal conservador de Alagoas. O que você acha dessa declaração? Eu sei que você é conservador. Era o melhor deputado. Depende muito da definição do que é ser conservador, né? No ponto que ele faz sim um papel conservador e ele defende com conteúdo, como disse aqui o Ricardo, e é verdade. Mas eu também me considero um pouco conservador, claro que eu sou daqueles, para deixar esse ponto aqui bem claro, eu não creio que a ideologia de esquerda ou a ideologia de direita, eu não creio que tem razão. Eu acho que, até me desculpe assim falar sobre isso, mas é o que eu penso. Eu acho que é uma perca de tempo essa discussão ideológica de esquerda e direita. Acho que a esquerda tem muita pauta positiva, a direita tem muita pauta positiva. Então eu procuro sempre trabalhar defendendo aquilo que eu acho correto. Se o pensamento, se aquele ponto, por exemplo, o Ricardo falou aqui entre linhas, antes da gente começar a entrevista, que ele era contra o desarmamento. Eu já sou... Não, sou contra o armamento. O armamento, né? Eita, foi o contrário, perdoe. Que era contra o armamento. Eu já sou a favor do armamento. Então, porque eu acho que no meu ponto de vista, eu acho que seria melhor. Né? Eu respeito a opinião dele, que é o contrário, mas isso é em qualquer outro assunto. Então, eu não sou ideológico de esquerda, nem ideológico de direita. Eu gosto de trabalhar. E dentro do trabalho que eu faço, aquilo que eu acho correto eu apoio, aquilo que eu não acho correto eu não apoio. Se Lula errar, eu não vou estar a favor. Se Lula acertar, eu vou bater palma para ele, vou apoiar. Mesma coisa com Bolsonaro, ou seja, com quem for. Eu não fico nessa de, eu sou esquerda, eu sou direita, extrema esquerda, extrema direita, daqui a pouco tem mais um extremo do extremo do extremo. Também então... as redes sociais fizeram muito a história dos extremos. Mas eu vou fazer, é interessante você falando sobre isso, conservadorismo ou não. Tem um discurso seu que ficou muito marcante, né? A história do casamento, as relações homoafetivas, né? E você fez um discurso que chamou a atenção exatamente. Você disse, não, cada um que se resolva aí, defendendo que cada um que resolvesse a sua própria vida. Como é que foi isso? Tá. Ali foi na comissão de família. Sim, pois é. É porque assim, vamos lá, o ponto de vista.
a turma da direita ali ficou se escondendo atrás de um pano de fundo. Você parece os gatinhos dentro de casa. Ricardo, fica se escondendo atrás de um pano de fundo que não pode ter o casamento. O casamento que eu falo não é união na igreja, união civil, é um contrato. Né? Então fica defendendo porque a igreja é isso, porque a igreja é aquilo. A gente não está na igreja ali. A igreja, quem quiser para a igreja, vai de domingo, vai de noite, mas ali é o Congresso. Então ficam com as narrativas que, na minha opinião, são erradas. Eu acho que um contrato de casamento pode ser feito por pessoas do mesmo sexo ou não. É um contrato de casamento para garantir direitos. As pessoas podem ter filhos, as pessoas podem falecer, tem sucessão, enfim. Então, é para garantir direito. E ficava ali naquele momento, eu estava escutando. Chocada ali com você. Eu fiquei escutando muita coisa ali que me irritou mesmo, não vou mentir. Então, eu fiquei bastante irritado e disse realmente que eu vi ali muitos discursos de alguns que, como eu disse lá naquele dia, que esbravejavam como leões, mas entre paredes, né, se comportavam como gatinhos. E é verdade, tem muito disso por aí, Ricardo. Governo Lula, qual a avaliação que você faz até agora? Quer dizer, com todas as dificuldades e, enfim, tendo um Congresso que tem uma base de oposição muito forte. Você acha que está desempenhando bem? Falta essa articulação política? O que é que está faltando ali para que avance mais em pautas fundamentais? Eu creio que o governo do presidente Lula, ele está muito ainda na narrativa. E não está muito ainda no discurso. As ações ainda não estão acontecendo. O governo fala muito na volta do Minha Casa Minha Vida. Discurso. A gente não está vendo, na prática não está acontecendo. Dinheiro, né? Pois é, não está acontecendo. Aí a gente vê aí, vou falar até de uma pauta aqui que é de Alagoas. Muito de Alagoas. Porque o governo está investindo bilhões na reconstrução de rodovias, na construção de novas rodovias. Ricardo, eu ando de carro. Eu não ando de helicóptero. Vai aqui, na BR-101. Isso é o Mas eu estou falando isso. Não estou me referindo a Renan Filho, ao governo Lula. Não faz parte do governo? Então, eu ando de carro. Vai de Porto Real do Colégio até lá a divisa com Pernambuco. Obra, zero. Discurso, muito. E isso é em várias outras coisas. Está lá, a Ponte de Penedo. Foi dado ordem de serviço. Cadê a obra? Começou. Entre tantas outras coisas que eu poderia aqui falar. Então, assim, estou falando do governo Lula, que tem muito discurso, muita narrativa, muito, que é isso, que é aquilo outro, mas na prática as coisas não estão acontecendo. Não estou vendo mudança na vida de ninguém com referência a nada daquilo que foi colocado em discurso durante a campanha eleitoral. Então, eu acho que está na hora de deixar de dizer e fazer. Eu creio que está faltando se encontrar nesse caminho. E o Haddad tem pecado um pouquinho com relação às pautas econômicas, tem exagerado um pouco e tem causado muita inquietação. Eu vou dar um exemplo agora, na reforma tributária, por exemplo, eu creio que a carne deveria ter entrado logo de primeira, tem por que ficar aquela discussão toda, e creio que aquilo ali só faz prejudicar o próprio presidente. Então, são certos tipos de decisões que são tomadas que eu não concordo. Agora, lá no governo Lula, eu não fico daqueles que, por exemplo, o Alfredo, como a gente falou aqui, o Alfredo ele é contra, ele vai votar em toda a pauta que seja contra o governo, independente se a pauta é boa ou ruim. Sendo contra o governo, ele vota. Ele faz o papel de oposição. Oposição mesmo. É contra em tudo, mesmo que a pauta seja boa. Quando a pauta é positiva, eu votei e vou votar sim. Quando a pauta eu não concordar, eu não voto e vou defender posicionamentos contrários, como tenho feito ao longo desses anos. Então, enfim, eu penso que é desse jeito que a gente pode ajudar mais o país. E Maceió, qual a sua visão? JHC, Rafa Brito, né? E o Rafa, segundo... Vamos lá. Então, segundo ele próprio. Né? Se eu fico repetindo, porque ele que se apresentou muito bem, disse que ele era tio Rafa, não fui eu, foi ele. Foi o marketing dele. Bom, então, vamos lá. O Rafa, Rafael Brito, tio Rafa, né? Gosto muito dele, me identifico com ele, eu gosto. Ele é um cara trabalhador, um cara inteligente. Geração, né? Exatamente, ele é um cara inteligente, um cara que tem boas ideias, um cara que tem boas propostas. E, enfim, ele, se não fosse inteligente, ele não teria chegado onde ele chegou. E não seria o candidato a prefeito. Mas eu creio que o momento não é para ele. O momento não é esse. Eu creio que o JHC, por
está inovando no mandato, está fazendo um trabalho diferente, está acertando em muitas Em áreas. que você acha que ele está fazendo um trabalho diferente? Por exemplo. Ricardo, vamos lá. Por exemplo, eu ando na periferia aqui de Maceió, coisa que eu não fazia antes e hoje eu andava mais no interior, e eu vejo que tem muitas obras que estão sendo tiradas do papel. A parte de E cima obras, da cidade, né? Tem cima e na periferia, e obras assim que foram promessas de todos os prefeitos, ou de quase todos os prefeitos que passaram pela pasta e não fizeram. Se ele está fazendo porque ele tem vontade, se ele conseguiu resolver a parte financeira do município, aí são outras questões, mas ele está fazendo. E eu vou dizer assim, até algumas emblemáticas. O famoso Rio Salgadinho, o banho lá da ex-prefeita Cátia Borne, então toda aquela discussão. Eu fui lá dentro do Vale do Reginaldo ver, realmente é uma obra grandiosa que vai dali de dentro até a urbanização da praia. A praia da Avenida, que é a praia, vamos falar assim, num português, o povo pobre de Maceió mora na praia da Avenida e não tem urbanização nenhuma naquela praia. Bonita eu ia chegar lá. Eu fui criado ali. Pronto, eu não sabia disso, Ricardo. Apaixonado E a gente vê ali aquele calçadão lá de quando o antigo Detran até chegar ali no Rio Salgadinho, não tem urbanização de nada. É as calçadas velhas, esculhambadas, não tem banquinho, não tem nem um coqueirozinho plantado, é coisa muito largada. E o projeto, ele engloba toda aquela parte. E a obra está acontecendo. Claro que é perguntar, mas já passou um tempo e a obra não está sendo vista. Concluída. A obra mais difícil é aquela que começa por baixo da terra, aquela que é a parte de saneamento. E eu fui lá ver, não estou falando porque eu ouvi dizer, eu fui lá ver. Outro ponto que eu poderia aqui falar, aquelas casas lá da beira da lagoa. Ali, fazia... Sinceramente, a gente passa ali, fecharam a rua porque a favela tomou conta e o prefeito não fez nada, o ex-prefeito não fez nada. E o atual prefeito vem urbanizando, fazendo as casas, enfim. Então, esse tipo de mudança, Ricardo, é que faz eu dizer aqui, de forma objetiva, que o JHC acertou. Entre tantas outras, a gente vê a questão dos gigantinhos, que ficou até aquela disputa com o Estado, né? O bom é que venha gigantinho e que venha cria, que venha quanto mais é melhor. E eu posso até dizer de outra obra que, eu digo porque nessa eu trabalhei bastante nela, inclusive eu garanti os recursos quando fui ministro do Turismo, que é aquela, o JHC batizou de Rota do Mar, mas ela começou lá atrás, com o ex-prefeito Rui Palmeira, que foi batizado na época de Rota Ecológica, se não me falha a memória. E lá tinha uma confusão muito grande com o INCRA. E consegui resolver a questão. Quem conseguiu resolver foi eu, a questão lá no INCRA, lá em Brasília, para poder aquela obra sair. E além disso, quando eu assumi o ministério, aquela obra, o recurso, era para encerrar, já tinha encerrado, eu consegui puxar tudo. Fui no ex-presidente Temer, conversei muito com ele, conseguimos resgatar os recursos, enfim. Hoje a obra está feita, mas por que não foi feita lá atrás? Você entendeu, Ricardo? Então, são coisas que... Deixa eu lhe perguntar, referência, já que você fez a história de obra que o ex-prefeito não fez, você tem alguma mágoa do Rui Palmeira por conta da história do PSD? Não, pelo contrário. Olha, o PSD, né? Porque você era o presidente do PSD e foi entregue a se ele teve alguma conversa reservada com o Kassab antes de eu ter, eu não sei, realmente eu não sei, porque nem ele me disse, nem o Kassab me disse. Agora... Eu convidei o Rui para vir para o PSD. Na época eu fiz algumas reuniões com o Rui. O Rui era candidato a deputado federal. E nós dialogamos, eu dialoguei com o Rui, fiz algumas reuniões com ele para a gente discutir uma chapa de deputado federal. E eu que conversei com o Kassab, inclusive, eu passei o telefone do Rui para o Kassab ligou na minha frente marcando a reunião com ele e daí a conversa foi avançando, mas era para uma chapa de deputado federal. Você e o Rui? Eu e o Rui e as pessoas que seriam candidatos no partido. Quando o tempo foi avançando e eu vi que o objetivo do Rui não era disputar o cargo de deputado federal, o objetivo era disputar o cargo de governador, eu disse, espera aí, aqui... Não dá para mim. E no momento errado. Porque né? Momento errado. Tinha passado, né? Momento errado. Então eu achei que não era o coerente e conversei com o Kassab. Olha, no projeto de governo do Estado, eu tô fora, não vou. Pois é, você falou que agora está conhecendo, né, a periferia de Maceió, está indo. É por conta da candidatura da sua filha, a vereadora? A minha irmã. Perdão. Eu sou velho, mas nem tanto. Velho que sou eu. Velho que sou irmão. É porque ela é mais nova. É verdade, porque assim, Ricardo, aqui em Maceió, eu fiz
parceria política aqui com alguns vereadores, sem aqui entrar em falar em nome de ninguém. E com institutos, com associações, para você entender um pouco, na eleição passada, tinha cerca de 56 associações em Maceió que tinha parceria política comigo. Eu mando emenda, mando recurso, um quer curso para profissionalizante, outro quer equipamento, e por aí vai. A gente vai mandando emenda e vai ajudando, enfim. Então, eu comecei a ver que alguns não fazia a política chegar na ponta para quem mais precisa. E eu não gosto de fazer trabalho assim. Eu prefiro trabalhar vendo que as coisas estão acontecendo e o objetivo da política é exatamente mudar a vida das pessoas. Ou talvez não seja nem a palavra mudar, mas fazer com que os recursos públicos cheguem em quem mais precisa. Cheguem em quem mais precisa. Então eu vi que não estava acontecendo. Então eu cansei, Ricardo, de mandar recurso para Maceió e recurso ser devolvido. Eu cansei de mandar recurso para... Devolvido? Devolvido. Eu cansei de mandar recurso para a associação, para instituto e perder porque não tinha projeto, porque não fazia. E muitas vezes eu via vereador que ficava, não, pode mandar que aqui a gente vai fazer, a gente leva a demanda até o prefeito, a secretaria vai dar o apoio para poder fazer um projeto bacana e chegar e ajudar as pessoas. E isso ficava só no discurso. Aí tem hora que cansa, né, Ricardo? Então a gente vai perdendo vai ficando descrente dessa política e foi quando... Conversa indo, conversa voltando, a minha irmã, a Gianine, ela disse que toparia disputar o cargo de vereadora exatamente para fazer com que o trabalho do deputado Max pudesse chegar também em Maceió de forma mais célere, não ficar dependendo de A, de B, de C. Mas só lembrando, você tem um filho também que já está na atividade, né? Tem um filho que ele está agora como secretário do prefeito JHC, que assumiu exatamente na saída da Gianine para ser candidata a vereadora em Maceió. Ou seja, a família entrou e não sai mais da atividade política. Bom, eu, Ricardo, eu não posso dizer os outros. Agora, eu, enquanto vida eu tiver, eu vou estar na política, que eu gosto. Eu gosto de verdade. Não estou nela por hobby, por nada, porque eu gosto. É uma atividade que realmente me apaixona. Diz que você é um trator, né? Obrigado, Ricardo, obrigado. Eu sou daqueles, Ricardo, que assim, eu faço política domingo e domingo. Eu não tenho esse negócio de feriado, dia santo, é de pai, não sei o quê, não. Eu trabalho todo dia. E eu gosto de fazer política presente. Presente. Até porque quando a gente está presente, aquilo que a liderança política nos conta, a gente vai ver de verdade se é apenas o que ele diz ou se realmente de fato está acontecendo. Quando o prefeito faz parceria comigo e ele quer recurso para fazer um posto de saúde, ele quer recurso para fazer uma escola, fazer uma creche, pavimentar uma rua, botar uma água no povoado, seja lá o que for, quando ele pede o recurso, eu não fico só aqui, tá bom, bota a emenda, manda a emenda federal para o município, eu não vou lá ver se realmente aconteceu, eu vou olhar, eu vou anunciar, eu me envolvo, eu gosto. Então, isso é o que faz com que eu me sinta útil na política. Porque é o animal político. Não sei dizer isso. Eu gosto, de verdade. Eu gosto de verdade, sou apaixonado pela política, de verdade. Deputado, mais ou menos chegando ao fim, vou fazer aqui a minha última pergunta e depois vou passar para o Ricardo fazer uma ou duas perguntas. Hein, Ricardo? Tá bom, tudo bem. A gente falou do Maceió, falou do Lula. Mas aqui, a gente sempre conversando, em Alagoas temos dois grandes caciques políticos. Arthur Lira e Renan Calheiros. Hoje. Qual a sua visão e a sua relação com esses dois grandes caciques? Sou amigo pessoal dos dois, embora às vezes eu não concorde com determinado ponto ou outro. Sou amigo dos dois. Não tenho nenhum tipo de rusgo ou mágoa, porque não fui candidato ao Senado. Nem de A, nem de B, nem de C, nem de D. Eu creio que cada um faz aquela política para defender os seus interesses. Na época, eu não pude ser candidato, entre aspas, porque poderia prejudicar alguém. Eu tenho que entender e vida que segue, lá na frente, eu tenho certeza que eu vou ter outra oportunidade. Então, assim, eu sou amigo político dos dois. Eu sou amigo pessoal também dos dois, tanto do senador Renan quanto do Arthur Lira, presidente do meu partido. E eu não tenho nenhum tipo de problema com nenhum dos dois. Torço muito para que os dois ganhem a eleição. Agora, uma coisa eu posso aqui afirmar. Eu voto no Arthur Lira para o Senado e vou apoiar o Arthur Lira para o Senado. Pois é, eu já ouvi, alguém deixou escapar nesse momento, né, o Arthur, na indicação de cargos federais, ele
pega tudo para ele, assim, não deixa para ninguém. Você vê dessa maneira ou você acha que não? É público, né, Ricardo? Se a gente olhar para trás, não era diferente também, não. Né? Então, as coisas têm acontecido de uma maneira, né, meio que um único comando, né, digamos assim. Mas eu não, sinceramente, eu não me importo muito com isso, não. Eu podendo ajudar, até porque hoje, Ricardo, com as emendas que aumentou muito, eu acho que todo deputado fica independente. Então, todo deputado pode trabalhar sem depender de ninguém. No meu primeiro mandato, quando comecei, se a gente não tivesse uma articulação política, a gente simplesmente ia ser lá mais um e pronto, e acabou, e você não ia ter muito o que fazer. Ia ter que ficar apenas com narrativas, pegando uma pauta, ficando falando só dela para poder aparecer, mas política efetiva para mudar a vida de quem está lá na ponta, zero. É só falácia. E, enfim, tem político que sobrevive com falácias, é só discurso, e tem político que quer ver o resultado na ponta. Então, modesta à parte, eu sou daqueles que quer ver o resultado na ponta. O discurso, para mim, pouco importa. O que importa para mim é o resultado na ponta. É aquilo que eu me proponho a fazer, ele realmente trazer de resultado para as pessoas que eu fiz compromisso de fazer. Porque quando eu chego lá, num povoado lá em Mata Grande, onde for, e a comunidade lá quer uma praça, quer uma escola, em Delmiro Gouveia, onde for, e as pessoas pedem, e se eu assumir um compromisso público de fazer, eu vou ter que botar o dinheiro para fazer. E, obviamente, eu vou cobrar do prefeito que faça. E se ele não fizer, eu vou ser o primeiro a criticá-lo. Então, eu não tenho muito arrudeio para dizer as coisas. Eu vou em cima e digo, tu faz aqui, ou eu vou te cobrar publicamente isso aqui. Você vai ter que fazer. Foi um compromisso assumido e as pessoas querem isso. Então, esse é o papel. Então, hoje, um aumento das emendas, Ricardo, os deputados, eles têm mais poder. Então, deputado nenhum precisa mais estar passando pano para nenhum presidente. Deputado nenhum precisa mais estar passando pano para ninguém. Apenas trabalhar. Mostrar o resultado à ponta. Então, de forma objetiva, é desse jeito. Ok. É isso, Ricardo. Deputado, queria agradecer demais a sua presença. Obrigado, foi ótimo. Conversar sobre tudo. Parabéns, né? Foi ótimo. Bem articulado. Bem articulado. Eu agradeço a oportunidade. Obrigado, Carlos. Obrigado, Ricardo. Obrigado. Sou seu fã, viu? Obrigado. Um grande abraço, então. Pessoal, até a próxima semana. Um grande abraço.